Graças a paz, igreja. Queridos, domingo passado nós demos uma pausa à nossa exposição sequenciada na Epístola de Judas para tratarmos de um assunto do qual a Escritura fala amplamente, como nós vimos, e que tem sido uma necessidade constante em nosso coração e que foi intensificada por esse contexto pandêmico. Então nós meditamos sobre a ansiedade, que é esse assunto que eu me refiro. Nós vimos o que é que Deus diz acerca dela, o que ela é essencialmente e como nós temos que tratá-la e lidar com ela verdadeiramente. Hoje, irmãos, decidindo por esticar mais um pouquinho esse desvio da nossa exposição regular em Judas, trataremos de mais uma questão do mesmo teor da ansiedade. Hoje nós trataremos do irmão siamês da ansiedade, que é o medo. Nós veremos como lidarmos biblicamente com o medo, o que tem sido chamado por alguns de fobia ou pânico. E faremos isso, queridos, pela exposição de Êxodo, capítulo 20, versículo 18 ao versículo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 18 ao versículo 20. Sendo assim, filhos da aliança, a palavra de hoje que vocês precisam estar atentos para contar a partir de agora é medo ou medos, né? Então, tanto no singular quanto no plural, vocês podem contar medo ou medos, tá bom, queridos? Vamos ler a palavra do nosso Deus, que diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 18 ao 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Hoje, Senhor, nós trataremos de uma questão profunda em nossa alma, de uma questão que nos tem assediado tanto, Senhor, que é o medo. Abençoa-nos, Pai, no caminhar da Tua Palavra, que Teu Espírito poderoso, a Tua Palavra poderosa opere em nossos corações, nos consolando, nos instruindo, nos confrontando, nos dirigindo, Senhor. Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna e elas penetram fundo na nossa alma e nos dilemas dela, Senhor? Por favor, orienta-nos nela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o medo, ele tem um aspecto natural, né, na nossa vida, na nossa dinâmica, um aspecto que faz parte da nossa natureza, que nos protege, fazendo-nos evitar perigos ou não nos colocar em situações, não nos colocar em uma situação de perigo ou fugirmos de uma situação de eminente perigo. Então, o medo tem esse aspecto natural. Porém, irmãos, a queda afetou tudo em nós, inclusive o aspecto do medo, como fez com todos os demais aspectos da nossa existência. O medo desgovernado, irmãos, é um sentimento que nos paralisa e nos ameaça e afeta profundamente o nosso corpo, traz consequências patológicas, traz reações sociais e relacionais fortes, atrapalha profundamente a nossa vida. Porém, irmãos, tal qual a ansiedade, como nós vimos na semana passada, o medo não é apresentado na Escritura Sagrada como uma patologia, embora tal qual a ansiedade também afete o nosso corpo patologicamente, gere situações no nosso corpo dessa natureza. Um dos grandes problemas, irmãos, nisso está que hoje as pessoas elas são diagnosticadas com a doença chamada medo, pânico. E com tal concepção, irmãos, essa é a nossa convicção, com tal concepção, a verdadeira compreensão do medo e seu correto tratamento são ofuscados. E só mais e mais desesperança e o afundamento no lamaçal do medo. Na Escritura Sagrada, irmãos, o medo tem pelo menos duas conotações. Primeiro, o aspecto do medo como um pavor
e depois o aspecto do medo como respeito. Então, a Escritura ela usa o medo dessas duas formas, pavor e medo, pavor e respeito. E nisso, né, nesse tipo de concepção e abordagem, então nós temos dois tipos de medo. O medo piedoso e o medo impiedoso. Qual é o tipo de medo que prevalece e está em nosso coração, irmãos? Qual é? Então a pergunta importante aqui, qual é a característica de cada um desses tipos de medo e como nós devemos lidar com eles, irmãos? São algumas perguntas que permearão nossa exposição hoje, que nós caminharemos nesse texto de Êxodo 20. Em Êxodo 20, irmãos, temos um grande e importante ensino da parte do Senhor com relação ao medo. Antes do texto que nós lemos, irmãos, nos é narrado Deus tirando o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, com mão poderosa, operando prodígios, sinais e juízos sobre o Egito. Então, Deus conduz esse povo até o Monte Sinai para ali firmar um pacto com aquela nação, um pacto que já foi firmado com os seus pais, como, por exemplo, Abraão, e reafirmado com Isaac e Jacó, mas agora esse pacto ele ganha uma expressão nova, porque não é mais com um homem e sua família, mas com uma nação organizada que deverá ser conduzida por esse pacto. Nesse pacto, então, irmãos, há uma expansão, há um acréscimo de novas questões e uma expansão, né, do que foi falado nos pactos anteriores. E um aspecto importante desse pacto, irmãos, que é chamado de pacto mosaico, porque Moisés foi humanamente o mediador que recebeu esse pacto, apontando para o nosso mediador, é a entrega dos 10 mandamentos. A lei moral como escrita e entregue ao povo. Não é que a lei moral foi inventada aqui, a lei moral ela é eterna e condiz com o ser de Deus, que é eterno. Mas o ponto aqui é que ela foi entregue em termos de um pacto desse Deus para com esse povo. E aí no capítulo 19, irmãos, antes do capítulo 20 da entrega dos 10 mandamentos, o Senhor ordenou que o povo se purificasse e orientou como seria a entrega dos 10 mandamentos. Não apenas os 10 mandamentos, mas de todas as outras leis que governariam Israel civil e cerimonialmente. Então, irmãos, o ato de entrega começou e veja como foi. Êxodo 19, 16 a 25. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ainda aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagrai-o. Replicou o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, o sacerdote, porém o povo não traspasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Irmãos, veja que cenário, veja que cena de entrega dos 10 mandamentos. Tudo isso, irmãos, era para ensinar uma coisa para o povo. Se a entrega da lei é tão terrível, tão temível, quão mais terrível será a quebra dela? Então, irmãos, no capítulo 20, nos é apresentado a entrega dos 10 mandamentos. A pergunta, irmãos, em tudo isso é, como é que o povo reagiu a todo esse espetáculo, a toda essa cena que estava diante dos olhos dele, irmãos? Nós já vimos um pouco da reação do povo no versículo 16, mas veja o versículo 18 expressamente. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando-se, estremeceu e ficou de longe. O povo, irmãos, ficou tomado de medo, pavor
e terror, queridos. O povo ficou com medo de Deus. Imagine você contemplar tudo que esse povo estava contemplando e tinha contemplado até então. E a partir desse medo e pavor, irmãos, eles expuseram um pedido ao Senhor, eles propuseram um pedido a Moisés, versículo 19, disseram a Moisés: fala-nos tu e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Como quem diz, não queremos morrer, por isso não queremos que Deus fale conosco, queremos um mediador, que seja você esse mediador, Moisés. O Senhor havia dito para eles não se aproximarem do monte, mas falaria ao povo: eles não queremos falar com o Senhor, fala-nos tu, porque nós não queremos morrer. Aqui, irmãos, o que nos é ensinado sobre Cristo e o Evangelho é que diante de um Deus tão pavoroso, tão glorioso, imenso e poderoso, a nossa corrupção nos faz sentir a necessidade de um mediador para ouvir a Deus em sua revelação. O pedido do povo, irmãos, por Moisés como mediador, no fundo, era o reconhecimento dessa necessidade de um mediador. E isso é claramente afirmado e esclarecido em Deuteronômio 18, a partir do versículo 5, quando Moisés retoma esse fato e diz: lembra quando vocês pediram um mediador por meio do qual Deus revelaria-se a vocês? Pois Deus levantará um irmão dentre vocês. E ele estava se referindo a Cristo. Eu e você precisamos de um mediador. E esse mediador é Cristo. Porém, irmãos, embora verdadeiro o sentido do que estava por trás, a causa não era boa. O povo, irmãos, pediu isso tomado por um medo paralisante. Diante disso, o Senhor, por meio de Moisés, irmãos, dá uma instrução que, como eu disse no início, ela nos ensina muito sobre o temor na Escritura Sagrada. Versículo 20, respondeu Moisés ao Senhor: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Irmãos, veja que resposta de Moisés: não temam, Deus veio para que vocês temam. O que é isso, irmãos? O que é que Moisés está querendo falar aqui, irmãos? O que é que o Senhor está nos ensinando aqui? Moisés nos está tomando por base, irmãos, a diferença que há entre o medo piedoso, que nós podemos chamar de medo piedoso, e o medo impiedoso. Vejamos então, irmãos, a partir de agora, as características de um e de outro e duas implicações que nos traz a partir dessa verdade do medo, à luz agora, depois de toda a Escritura Sagrada. Quando Moisés, irmãos, no primeiro momento repreende paternalmente o povo, dizendo: não temais, Moisés está repreendendo, irmãos, o temor ou o medo impiedoso. O povo estava sendo tomado não pelo medo piedoso, mas pelo medo impiedoso. É como se Moisés dissesse, irmãos: não pensem que os trovões e os fogo têm a intenção de consumir vocês. Era isso que eles temiam. Aliás, os trovões e o fogo foram, os relâmpagos e toda essa manifestação aterrorizante, foi uma das pragas que vieram sobre o Egito. Moisés deseja exatamente mostrar a eles que eles não pensassem que Deus intentava a mesma coisa que ele intentou com o Egito. E aqui vem um ponto, irmãos. O temor impiedoso é caracterizado por um medo que nos afasta de Deus. O povo se estremeceu e ficou de longe. Fala-nos tu, Moisés, mas nós não queremos ouvir a Deus. O povo temeu e ficou e afastou e queria Deus longe. O temor impiedoso, irmãos, é como um temor de um criminoso culpado para com um juiz justo e incorruptível. É um temor que quer manter longe o objeto temido. Essa é a natureza do temor impiedoso, irmãos. Esse temor impiedoso faz de Deus alguém indesejado e a ser evitado, pois desconfia de Deus e das suas intenções. Eles não queriam ouvir a Deus. Eles não queriam estar ali na presença do Senhor. Deus, irmãos, deve ser temido sim, porém não com esse temor. E especificamente aqui, irmãos, ele quer mostrar que o seu povo não pode de forma alguma temê-lo com esse temor, com um temor impiedoso. O medo impiedoso, irmãos, o medo impiedoso não tem uma visão correta de Deus.
nem o tem por algo precioso, mas a vida é mais preciosa. A vida carnal é mais preciosa. É melhor ficar longe dele e ter a vida preservada do que ouvi-lo e morrermos. Eles claramente falaram isso no versículo 19, para que não morramos. Para que não morramos. O temor impiedoso, irmãos, ama e preza mais pela vida nesse mundo ou qualquer outra coisa do que o próprio Deus. Mas Moisés está dizendo, não temam a Deus com esse tipo de temor. Ele não faz tudo isso para que vocês temam-o assim, para vocês temê-lo assim. Ele não está fazendo isso para isso. O medo impiedoso, queridos, começou no Éden. Quando Adão pecou, a presença de Deus que lhe trazia deleite, agora não é mais desejada. Ao ter pecado, Gênesis 3:10 nos diz, nas palavras de Adão, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Foi a primeira vez, irmãos, que a palavra medo apareceu na Escritura. E é significativa essa aparição aqui, queridos. O medo impiedoso desconfia de Deus e se afasta dele. Agora, irmãos, em surpreendente contraste, Moisés, depois de dizer que não deveriam temer, diz que Deus fez tudo isso para que eles o temam. Como assim, Moisés? A gente poderia perguntar a ele. E nisso, irmãos, o Senhor está exatamente nos mostrando a radical diferença que há entre o medo piedoso e o medo impiedoso. O medo piedoso, ele diz, ele fez tudo isso para que vocês o temam, para que o temor dele esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Queridos, como Matthew Henry, ele disse comentando esse texto, não devemos temer com assombro, com aquele temor que atormenta, que somente funciona na imaginação por um momento, que nos deixa trêmulos, que gera servidão, que nos entrega a Satanás e nos afasta de Deus. Mas devemos sempre ter em mente uma reverência pela majestade de Deus, um terror pelo seu desprazer, em uma consideração obediente à sua autoridade soberana sobre nós. Este temor nos incitará no dever e nos tornará circunspectos no nosso caminhar. Com o medo piedoso, Deus visa que nós não pequemos. Com o temor piedoso, Deus objetiva que nós não pequemos, irmãos. Ele veio ensinar o temor ao povo de Israel, sim. Ele quer que o povo o tema, mas não com um medo impiedoso que afasta o povo dele, mas com um medo que afasta o povo do pecado. Ele quer ser temido com um temor piedoso que conduz à santidade, conduz a não pecarem contra ele. O medo que implica em respeito e admiração, que consequentemente o aproxima dele. Quanto mais nós respeitamos e admiramos alguém, mais nós queremos estar próximo dessa pessoa. É o medo da admiração, é o temor de respeito de um filho para com o pai. Um filho teme ao seu pai, mas esse temor implica em respeito, reverência, admiração, consideração, nunca em uma situação ordinária e normal, em distanciamento e fuga. Não é um temor, irmãos, de um criminoso para com um juiz. O medo piedoso é o temor de um filho para com o pai. Esse, irmãos, é o temor de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Esse é o temor de 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse é o temor de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 17, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos
com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O medo piedoso, irmãos, conduz à adoração, à obediência, ao respeito e à santidade. Muitos, irmãos, com uma visão simplista do Evangelho, consideram que a reprovação do Evangelho, por exemplo, em Romanos 8, contra o temor é absoluta. Mas a reprovação ali é contra o temor impiedoso. Porém, o temor piedoso é ordenado e exigido. E esse texto nos deixa claro isso, irmãos. Agora, sabe o que está atrás de tudo isso, irmãos? Sabe o que está por trás de tudo isso? O medo é uma atitude de adoração. Essa é a essência do temor, irmãos. E está por trás de tudo o que temos falado até aqui. É adoração. Todas as vezes que eu e você nos curvamos ao medo, obedecendo aos seus imperativos, nós estamos operando um ato idólatra, irmãos. Naquele momento, em nosso coração, Deus é pequeno e limitado e não confiável, e as criaturas são grandes e soberanas. Eu temo mais a criação do que o Criador. Quando eu me curvo diante do medo, quando o medo me domina, eu estou me prostrando diante da criação e considerando o Criador pequeno e limitado. Então vem, irmãos, a primeira implicação do que nós anunciamos no início. O puritano presbiteriano, irmãos, inglês, David Clarkson, ele disse acertadamente o seguinte: aquilo que mais tememos, adoramos como nosso Deus, pois medo é um ato de adoração. Aquele que teme, adora aquilo que é temido. Toda adoração é frequentemente, nas Escrituras Sagradas, resumida nessa palavra, temor. Queridos, Clarkson ele foi preciso e cirúrgico aqui, porque diversos textos mostram exatamente essa relação do medo, do temor com a adoração. Veja, por exemplo, Gênesis 31, 42 e o versículo 53, mas a gente vai ler só o 42, que diz: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Veja como Jacó se refere a Deus, irmãos. Deus é o temor de Isaque. Isaías 29 e 23. Mas, quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Santificar o nome, irmãos, é uma linguagem desde o Pentateuco que implica em adoração. Santificar o nome de Deus é um ato de adoração. Perceba, Deus colocando por meio do profeta Isaías as duas coisas juntas. Eles santificarão meu nome e temerão a mim. Santificarão e temerão a mim. Mateus 27, 54. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que vem após esse temor diante de tudo que eles viram, do que Cristo, o resultado da crucificação de Cristo? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ainda, irmãos, Lucas 8, 25. Eles, possuídos de temor e admiração, disseram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Lucas 12, 4, 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos digo a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. E Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, e temor piedoso, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, a Escritura Sagrada abundantemente atrela adoração e temor. O temor que conduz ao louvor, que conduz à admiração, que conduz à adoração.
Se não bastasse, irmãos, os claros textos aqui, temos a experiência ilustrando isso, queridos. Quantos de nós, por nossos medos, não deixamos de obedecê-lo ou o desobedecemos? Por exemplo, o medo de ser rejeitado por homens. Quantos de nós, por medo de ser rejeitados por homens, optamos por desobedecer a Deus porque queremos ser aceitos pelos homens? Deixar de amar alguém, servir a Deus e ao próximo por causa do medo. Deixamos de perdoar por medo de novamente pecarem contra nós. Deixamos de crescer e viver por causa do medo. Quando, irmãos, alguma coisa tem mais poder sobre mim do que o Senhor Deus, determinando a minha obediência ou desobediência, então eu estou temendo essa coisa como um Deus, colocando-a no lugar do Deus vivo e verdadeiro. Ora, irmãos, não é isso que o medo faz conosco. Ele tem imperativos sobre nós. Ele determina o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Quando ele já está nessa altura em nós, irmãos, nós já estamos nos curvando diante dele. Como Richard Baxter, outro puritano presbiteriano inglês, disse, o medo é pecaminoso quando é tão desmedido que nos distrai ou nos dificulta a fé e a oração, fazendo-nos melancólicos. Quando nos impede o amor, o louvor e a gratidão e a alegria necessária e nos faz tomar caminhos que não nos conduzem a Deus. Leva-nos a usar meios para evitar os perigos, mas não nos conduzem a Deus. Mata a nossa esperança e nos deixa prostrados em desespero. Aqui estão alguns exemplos, irmãos. Eu passei por alguma situação dolorosa fora de casa, um assalto, um acidente, algo do tipo. Então eu temo sair de casa. Passo a ter fobia de sair de casa. Não quero trabalhar, não quero servir aos meus familiares, não quero cultuar a Deus na igreja, com a igreja. Ou ainda, fui machucado em um relacionamento, então tenho medo de me relacionar de novo e me fecho para amar ou ser amado por outras pessoas. Ou ainda, fui mordido por um cachorro, então se eu vejo um cachorro, começa a suar frio, minhas pernas tremem e eu quero sair correndo dali. Ou ainda, eu fiquei preso dentro de um elevador durante 1 hora. Eu não quero subir em um elevador, nem se for para salvar alguém ou pregar o evangelho a alguém que não pode sair do seu apartamento por motivos lícitos. Eu não consigo falar em público. Tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Tenho medo de ser rejeitado ou de nutrirem de mim uma opinião diferente da que nutre a meu respeito. Muitos estão morrendo ao meu redor e por causa do coronavírus eu sigo a vida apavorado. Irmãos, todas as situações são situações possíveis, são situações hipotéticas. Em todas elas, ou o medo é Senhor, domina e exige obediência, exige que você fique paralisado, ou a coisa temida passa a ser maior que o Senhor Deus, de tal forma que ou Deus não pode impedir o que nos causa pavor, ou desconfiamos de que Ele queira. Se o medo me domina, irmãos, determinando o que eu faço ou deixo de fazer, tendo um controle senhorio sobre os meus sentimentos, ações e reações, então eu já estou curvado perante o medo. O medo, irmãos, é um ato de adoração. Esse tipo de medo impiedoso e paralisante torna as criaturas maior do que Deus. Por trás de todo medo, irmãos, por trás de todo medo pecaminoso, está a nossa desconfiança da providência do Senhor. E é por isso que eu falei que é um irmão siamês da ansiedade. Vocês percebem que é muita coisa semelhante e é muito comum a pessoa que dizer eu sou consumida pela ansiedade também dizer eu sou consumida pelo medo, porque as duas coisas andam lado a lado, irmãos. É como se o nosso coração pensasse assim: Deus não impediu o que aconteceu. Deus não impediu que o que aconteceu acontecesse. Eu não posso confiar nele. Porém, eu não tenho controle das coisas. Por isso, eu apenas temo e me curvo perante o temor. O medo, sim, irá me proteger. Deus não. O medo me fará me resguardar,
É melhor obedecer ao medo do que confiar no que Deus tem reservado para mim, em sua providência, sem a minha segura previsão e aprovação. É isso que está por trás, irmãos, do nosso medo paralisante. Nós tememos que todas as coisas não cooperem para o nosso bem. No fundo, nós tememos que Deus não cumpra as suas promessas. E sabe o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, com esse tipo de medo? Nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele disse que todas as coisas cooperariam para o bem do seu povo, para o bem daqueles que o amam, que estão em Cristo Jesus. Ainda que algo seja doloroso, ainda que algo fira a nossa carne, traga dor, irmãos, Ele trabalha para o bem. O medo duvida disso. O medo não crê nisso. O medo paralisante que toma conta do nosso coração, do nosso corpo, irmãos. Ele diz, não confie nesse Deus, confie em mim. Eu vou te proteger. Eu vou fazer com que o que você quer ocorra. Curve-se perante mim. Trema. Sue. Me obedeça. Mas não confie nesse Deus. Com tudo isso, irmãos, só nos resta o medo pecaminoso, o medo desconfiante de Deus, que quer vê-lo longe, que quer que Ele me dê o controle da vida para que eu tire da minha vista o que me causa medo. Isso não é dependência do Senhor. No fundo, irmãos, no fundo, todos os nossos medos, eles podem ser resumidos ou em um medo de perder algo e alguém, ou um medo de morrer. E no fundo, é uma coisa só. Quer um, quer outro, é o medo da morte. É o medo de morrer. Essa situação pandêmica, irmãos, mostrou exatamente isso em nosso coração. Por medo de morrer, coisas terríveis, irmãos, terríveis, moral, filosófica, cientificamente questionáveis e absurdas foram feitas na esfera civil e jurídica. Porque nós tínhamos medo de morrer, nós nos subordinamos às coisas absurdas. Coisas terríveis foram feitas na esfera familiar, pessoal e privada, nos nossos relacionamentos. Porque as pessoas tinham medo de morrer, elas machucaram e mataram relacionamentos. O medo da morte, irmãos, é a face por trás de todos os medos. Não foi à toa, queridos, que nos últimos dias, nas últimas semanas, os podcasts foram sobre como enfrentar a morte piedosamente. Porque esse é o medo, irmãos, que nos destruirá quando nós já temos a vitória sobre ele. Os homens, irmãos, passaram a chamar esse medo de fobias ou pânico. Fobia, querido, vem do grego phobos, que significa simplesmente isso, medo, temor. Porém, irmãos, passaram a dar tal designação quando desejaram patologizar o medo, escondendo por trás a real natureza, quanto à verdadeira esperança no verdadeiro tratamento. Tal rótulo, irmãos, tal rótulo impreciso e sem nenhuma comprovação séria, esconde a verdadeira natureza do medo e o verdadeiro tratamento dele. Nós não precisamos sucumbir a ele, irmãos. Nem estarmos fadados a uma categorização desesperançosa ou vitimista. Nós não precisamos ficar desesperados se nós não tivermos condições de comprar um remédio ou de pagar uma terapia, porque essa é uma questão muito mais profunda do que essas coisas, irmãos. O que eu e você precisa na lida com medo é de um libertador que nos liberte da tirania e do senhorio servil do medo. Se você tem sido tomado pelo medo, saiba que em Cristo há esperança para você. Você não precisa sucumbir diante do medo, como eu acabei de falar, nem se agarrar sem esperança a um rótulo. Você não precisa obedecer servilmente ao medo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como essas palavras de Cristo, irmãos, têm profundo significado à pessoa que está escravizada ao medo.
Se você lida com medo, se você tem essa relação com medo, você sabe do que eu estou falando. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O teu Deus não enviou Cristo para que nos curvássemos perante o medo da morte ou qualquer outro tipo de medo pecaminoso. O teu Cristo foi tentado com o medo da morte. E não foi uma simples morte. Era uma morte substitutiva. Era uma morte recebendo sobre si toda a ira de Deus. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Morreu a pior morte que um homem poderia morrer. Ele foi tentado pelo medo da morte. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele não pecou. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele não sucumbiu ao medo. O medo não foi o seu Senhor, mas Deus Pai foi o seu Senhor. Cristo trilhou a trilha do vale da sombra da morte com fé de que Deus cumpriria a sua parte do pacto. Cristo fez o que fez para nos livrar do medo, irmãos. Nas palavras do autor aos Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ele nos livrou do medo da morte, irmãos. Isso é um fato. Quando nós sucumbimos ao medo ou recorremos a outras coisas para vencer o medo, estamos manifestando uma descrença nesse fato, irmãos. Você pode clamar a esse Cristo, porque Ele sabe o que é ser tentado com medo da morte. Se a essência de todos os medos é a morte, Ele sabe o que é isso. Ele foi tentado, mas venceu. Você pode correr a Ele e dizer: Senhor, eu estou sendo tentado ou tentada a me curvar diante do medo como meu Senhor, mas eu não tenho nenhum outro Senhor no céu ou na terra que não seja Tu, Senhor. Livra-me, socorre-me. A Tua palavra me diz que Tu fizeste o que fizeste para me livrar do medo da morte. E eis aqui eu tomado pelo medo da morte. Livra-me, Senhor. Clama, crente. Não clame uma vez, não clame duas, clame todos os dias da tua vida. Clame para que o Senhor livre você de ser dominado pelo medo da morte. Se você é crente no Senhor, você não está isento de estar tentado, de ser tentado com medo impiedoso. Não, claro que não. Mas se está no Senhor, você é tanto convocado quanto capacitado a não se curvar diante desse medo. Há esperança, força e poder para a libertação do medo impiedoso que desconfia de Deus. Esse é o Deus crente. Esse é o Deus que falou 79 vezes ao seu povo na antiga aliança e 13 vezes ao seu povo no Novo Testamento, totalizando 92 vezes. Ele disse: não temais. Esse é o Deus, irmãos, que diz em Isaías 8, 11 e 12, porque assim diz o Senhor: não temais o que esse povo, se referindo ao povo ímpio, teme, nem tomeis por isso por temível. Isaías 41, 10 e 13. Não temais, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Salmo 33, 18, 10. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome preservar-lhe a vida. Mateus 28, 20. Esse Deus disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Será que Ele se importa? Se importa, irmãos.
e providenciou socorro para a alma de todos os crentes em todas as eras anteriores. Se essa é uma questão espiritual do coração, da alma, se os homens sempre foram tentados com esse pavor, Deus nunca desamparou o seu povo e Ele não vai desamparar agora. Ele sempre se apresentou como: eu sou a sua fortaleza e o seu escudo. Eles não necessitavam nada mais e nada menos do que fé e experimentar isso na sua alma. Diante do medo impiedoso e paralisante, irmãos, o que nós precisamos é de um Deus maior do que aquilo que nos causa medo. E esse Deus é maior, irmãos. O que precisamos é de fé que nos faça confiar nele a despeito de qualquer coisa. O que precisamos é de um Redentor que derrube os nossos ídolos. O que precisamos é de poder que nos fortaleça em nossa fraqueza. Cristo é o que precisamos, irmãos, para vencer o medo pecaminoso. Ele é o autor da fé, Ele é o Redentor, e dele e de sua obra emana o poder. Ele é a fonte do poder. É desse Deus, irmãos, que Davi diz no Salmo 34:4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Um homem, irmãos, Davi, um homem que enfrentou profundos medos que eu e você provavelmente nunca enfrentaremos como esse homem enfrentou. Ele encontrou socorro em Deus. Se nossa confiança estiver em outras coisas para nos tirar o medo e não em Deus, nós não temos esperança, irmãos. Mas se estiver nele, nós temos a firme promessa que nós não seremos dominados pelo medo, mas por Cristo. Não há o que temer se Deus está com o seu povo. Não há o que temer se Deus, que é o nosso Deus, é o Criador e sustentador de todas as coisas, irmãos. Precisamos que essa verdade, essa realidade, queridos, inunde o nosso coração, afete profundamente a nossa alma, de tal forma que afaste as sombras do medo, que elas sejam dissipadas pela luz da confiança nesse Deus, que as amarras do medo que nos paralisam sejam rompidas e os socos sejam defragados contra esse medo, porque Ele está conosco. Crente, meu irmão e irmã, não temais, não temamos impiedosamente, irmãos. Lembre-se de que as criaturas não fazem nada de si mesmas, nem anjos, nem demônios, nem anjos, nem homens, nem animais, nem vírus, nem bactérias, nem células cancerígenas. Todas essas coisas estão debaixo do domínio de Deus. Não há o que temer. E se em alguma coisa tais criaturas nos causarem dor ou até mesmo a morte, o nosso fim último de existência não é ser livres da dor e da morte física, mas glorificar a Deus, mesmo que em meio à dor e por meio da morte, se submetendo à sua sábia, boa e santa providência. Apenas um coração que é governado por Deus, irmãos, e não pelo medo, pode se deparar com a morte e dizer: venha a minha amiga, você não é minha inimiga, você me unirá eternamente ao meu Senhor, venha que eu te espero. É claro que nós não vamos cometer suicídio, irmãos, mas veja, nós não vamos temê-la quando o Senhor enviar sobre nós. O nosso fim último não é fugir da dor e da morte física. O contrário disso é o medo paralisante. É ter por fim último não glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, mas ter conforto, senso de segurança e bonança para mim e para sempre. Lembre-se, irmãos, de que esse Deus é misericordioso e bondoso e que Ele tem planos de fazer o bem e conduzir o seu povo à glória. Nós não sucumbiremos, irmãos. Que os nossos medos nos conduzam a buscá-lo para confiarmos mais nele. Ainda que nesse processo seja necessário a dor, seja necessário a morte,
nós seremos conduzidos à glória. Não há o que temer. Não devemos ter medo do que nos afligirá, irmãos. Não devemos ter medo do que nos afligirá. Quando você estiver diante da morte, querido, confie no teu Senhor. Que lance fora todos os pesos do medo. Não apenas no leito, mas hoje, crente. Crianças, filhos da aliança, desde cedo aprendam esse segredo que o Senhor hoje lhes ensinou. Vocês não precisam ser dominadas pelo medo. Nem medo de escuro, nem medo de nada. Se Cristo é o Senhor e Salvador de vocês, e vocês são dele, o medo não manda em você. Ele, Cristo, é quem manda em você. Mas se o medo quiser entrar no seu coração, se o medo bater a porta do seu coração, clame a Deus por meio de Jesus. Busque nele força. E mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo uma pequena criança, você terá força para resistir a esse medo. Se você não pertence a esse Deus por meio de Cristo, pela fé em Cristo, e o medo lhe pertence, Ele te chama hoje a confiar nele e a ver o que é viver a vida não em pânico, mas em doce senso de verdadeira segurança. Não, isso não é, querido, para massagear o seu ego. Não confunda isso aqui com mensagem de coach ou de teologia da prosperidade. Isso é odioso. O que está sendo falado aqui é a glória de Deus. Ele é mais glorificado quando os homens o temem mais do que as coisas desse mundo. Colocar o seu temor nele fará com que você veja o que é paz, alegria e verdadeira segurança. O medo impiedoso, irmãos, e paralisante nos afasta de Deus, nos afasta de sermos trabalhados por Ele, mas a confiança nesse Deus, por meio de Cristo, nos faz inabaláveis, que rua o mundo, que desabem os homens, ou que eles se levantem contra mim e a igreja, que se levantem os montes e rujam os mares. O nosso Deus é soberano, Senhor sobre todos. Até o mar e o vento obedecem. Não há o que temer. Nossa alma será guardada em Cristo Jesus. O Senhor dos Exércitos é nosso Pai, é nosso marido, é nosso amigo, é nossa fortaleza, é nosso escudo. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra nos diz que Cristo, em Sua obra, veio para livrar aqueles que creem em Ti, creem em Cristo, no Senhor, por meio de Cristo, do medo da morte, Senhor. Isso já é um fato, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes nós vivemos e caminhamos a nossa vida como se isso nunca tivesse acontecido. O Senhor nos libertou, Senhor. Que nós não sejamos dominados pelo medo. Senhor, livra-nos das amarras do medo. Livra-nos de nos curvarmos perante Ele como se Ele fosse um Deus. Tu és maior que tudo e todos, Senhor. Que o medo não encontre espaço num coração que confia e se entrega ao Senhor, a despeito de qualquer coisa, ainda que na Tua providência dor nos seja provocada e até mesmo a morte. A nossa confiança é que o Senhor age em todas as coisas para o nosso bem e nós seremos conduzidos à glória. Livra-nos do medo desconfiante, livra-nos do temor impiedoso, que nosso coração seja entregue a Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.